Olá, meus amigos e amigas do Dicas de Costura. Hoje mais uma aula especial para vocês, ensinando a colocar o zíper invisível. Já demos essa aula, porém algumas pessoas estão ainda com dúvida. Então vou novamente apresentar as sapatas que utilizamos para colocar o zíper invisível de uma forma eficiente. Vamos à aula? Primeiro, para colocar o zíper invisível, nós temos que deixar uma margem. Aqui eu marquei o mínimo de 2 centímetros para a colocação do zíper. Quando você for colocar o zíper invisível, é legal, é interessante que a sua peça esteja ainda aberta, a finalização dessa peça. Nunca feche essa peça porque o acabamento vai ficar mais bonito. Outra informação interessante é que essa peça, você coloca o zíper invisível com a peça voltada para o lado direito. É diferente do zíper comum. A roupa tem que estar do lado direito, não no avesso. Então, aqui ó, vou abrir o zíper. Da forma como eu abro, eu jogo o carrinho do zíper, o trilho do zíper, em cima da marcação. E aí vou alfinetar. Alfineta e depois alinhave, se você tiver dificuldade de costurar só alfinetado. Então, dessa forma. Primeiro eu vou mostrar como colocamos, depois nós vamos utilizar a sapato. Ó, desta forma aqui, eu jogo para o outro lado. Tome bastante cuidado para não fazer isso aqui, ó. Então, você torce o zíper e depois, a hora que for fechar, esse zíper não fecha porque ele está torcido. Então, dessa forma aqui. Tá em dúvida? Fecha o zíper novamente, segura e vira para o outro lado, ó. Outra informação muito importante. Nós temos essa trava aqui do zíper invisível. Coloque sempre esta trava próximo da margem do tecido, pois o zíper invisível ele dispensa colchete, dispensa botões para acabamento. Ele próprio é acabamento. Então, não desça muito, porque se ele ficar distante da margem, quando você passar a costura, vai ficar uma abertura de no mínimo meio centímetro e isso deixa feio o seu acabamento. Ó, virou para cá, facilidade para você colocar o alfinete. Alfinetamos. Se você tiver necessidade de alinhavar, alinhave e depois passe a costura. Vamos agora para o processo seguinte, que é usar a sapata correta para costurar esse zíper. Olha só aqui. Aqui eu tenho esta sapata para o zíper invisível. No mercado possuímos essa, encontramos esta também, tá? Porém, esta sapata, algumas pessoas têm encontrado com defeito. Então, na hora de encaixar na máquina, muitas vezes ela não encaixa porque essa abertura aqui não tem o espaço suficiente na alavanca da máquina. Esta já é, além dela facilitar o nosso trabalho, ela também, a adaptação dela é mais fácil, mais tranquila. Então, se na sua cidade você tiver como optar por essa é melhor, tá? Mas se você encontrar esta original, pode adquirir também. Vamos costurar então o nosso zíper. Vamos começar agora a aplicar o nosso zíper invisível. Para isso, a nossa sapata posicionada, linhas voltadas para trás. Lado esquerdo da peça, da roupa, eu posiciono no buraquinho do lado esquerdo da sapata, do zíper invisível. E vamos lá.
Não esqueçam do retrocesso. Vai tirando o alfinete, se tiver com alfinete, se tiver alinhavado, olha como é tranquilo. A própria máquina ela vai abrindo o zíper, a própria sapata abre o zíper e vai costurando. Vira para o outro lado. Chegou no final, retrocesso, levantou a sapata, tiramos. Vamos agora fazer o outro lado. Tira as linhas. Isso é normal acontecer. Joga as linhas novamente para trás, porque isso facilita o nosso trabalho. Novamente, agora, buraquinho ou orifício do lado direito, coloco o zíper do lado direito. Então aqui ele encaixa certinho, ó. Por isso é colocado pelo lado, não do lado avesso, mas do lado direito da roupa. Ó. Fui até o final, retrocesso novamente, levanto a agulha, tiro a peça. Vou tirar os alfinetes agora, para que vocês possam ver o resultado, né? Como ficou o nosso zíper. É interessante tirar todas as linhas depois para não ficar todo puxado. Eu propositalmente coloquei aqui um zíper branco para que vocês possam ver o trabalho que foi feito. Então aqui, ó, zíper bem encostadinho, ó, a costura bem encostadinha no zíper, tá? Certo? Do lado direito, né? É lógico que aqui ele vai estar aparecendo um pouquinho. Ó. Olha aqui, ó. Esse lado aqui não aparece nada. Este lado aqui, ele está aparecendo um pouco. Então, o que eu tenho que fazer? A hora que eu coloquei a costura lá, essa costura ficou um pouco distante, olha. Então, eu tenho que retirar essa costura e posicioná-la novamente. Porque zíper invisível é isso aqui, ó. A costura tem que estar assim. Ela não pode estar assim. Olha, observem os dois lados, ó. Nada aparece senão o trilho do zíper. Aqui não, aparece o zíper, não pode, tá? Então, na próxima aula, nós estaremos fazendo o fechamento dessa peça com a outra sapata, mostrando para vocês o posicionamento correto, como faz o fechamento, o acabamento, de forma que essa peça fique linda, de forma prática. Pessoal, espero que tenham gostado demais dessa aula, né? Essa aula de zíper. Vai ter a continuação dessa aula, tá? Onde mostraremos a finalização da peça com a sapata de zíper comum. Hoje utilizamos a de zíper invisível, na próxima aula utilizaremos a de zíper comum. Também não esqueçam de clicar, compartilhem, curtam a nossa página para que a gente continue mandando mais vídeos, mais aulas para vocês. Espero contar com vocês na próxima aula.